Imagine acordar em uma vila inteira e descobrir que todos os moradores desapareceram sem deixar rastros. Nenhum corpo, nenhuma luta, nenhum pedido de socorro. Apenas casas vazias, objetos abandonados e uma única palavra misteriosa gravada em uma árvore. Parece roteiro de filme, mas aconteceu de verdade. Hoje você vai conhecer um dos maiores mistérios da história: o desaparecimento da colônia de Roanoke. Uma comunidade inteira que simplesmente sumiu da noite para o dia. E até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Antes de começarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal, porque histórias como esta mostram que o passado ainda guarda segredos assustadores. Voltamos ao ano de 1587. A Inglaterra tentava expandir seus territórios para o Novo Mundo. Na costa do que hoje é o estado da Carolina do Norte, um grupo de aproximadamente 115 colonos chegou à ilha de Roanoke. Homens, mulheres e crianças desembarcaram cheios de esperança. Eles acreditavam que estavam construindo uma nova vida. Entre eles estava uma jovem chamada Eleanor Dare. Pouco tempo depois da chegada, ela deu à luz Virginia Dare, a primeira criança inglesa nascida na América. Tudo parecia promissor, mas havia um problema. Os suprimentos estavam acabando. As condições eram difíceis e as relações com algumas tribos indígenas da região eram instáveis. Diante da situação, o governador da colônia, John White, decidiu voltar para a Inglaterra para buscar ajuda e mantimentos. Seu plano era simples: partir, buscar suprimentos, retornar rapidamente, mas o destino tinha outros planos. Pouco depois de sua chegada à Inglaterra, o país entrou em conflito com a Espanha. Todos os navios foram requisitados para enfrentar a armada espanhola. O retorno de John White foi adiado. Meses se transformaram em anos, e anos se transformaram em uma longa espera. Somente em 1590, 3 anos depois de sua partida, John White conseguiu retornar a Roanoke. Durante toda a viagem, uma pergunta o atormentava: será que sua família ainda estava viva? Será que os colonos conseguiram sobreviver? Quando finalmente chegou à ilha, encontrou algo perturbador. O assentamento estava completamente vazio. Não havia pessoas, não havia animais, não havia sinais de batalha, nenhum corpo, nenhuma evidência clara de violência. Era como se todos simplesmente tivessem desaparecido. As casas haviam sido desmontadas cuidadosamente, as cercas removidas. Tudo parecia organizado. Não havia indícios de pânico, nem de fuga desesperada. Era como se a população tivesse partido voluntariamente. Mas para onde? Enquanto investigava o local, John White encontrou uma pista. Em um poste de madeira estava gravada a palavra Croatoan, e em uma árvore próxima apenas a palavra Cro. Antes de partir, os colonos haviam combinado um código. Se fossem forçados a abandonar a colônia, deixariam uma mensagem indicando para onde tinham ido. Se estivessem em perigo, acrescentariam uma cruz de Malta. Mas não havia cruz alguma. Aparentemente, a partida havia sido planejada. Croatoan era o nome de uma ilha próxima e de uma tribo indígena. Parecia uma resposta simples. Talvez os colonos tivessem se mudado para lá. Mas o mistério estava apenas começando. Uma forte tempestade impediu que White investigasse a ilha de Croatoan. Os capitães se recusaram a continuar. Sem alternativa, ele foi obrigado a voltar para a Inglaterra. E nunca mais retornou. A única pista jamais foi confirmada. Com o passar dos séculos, inúmeras teorias surgiram. Alguns acreditam que os colonos foram acolhidos pela tribo Croatoan. Segundo essa hipótese, eles teriam abandonado o assentamento original e se integrado aos povos nativos. Alguns relatos falavam de indígenas com olhos claros e traços europeus, mas nenhuma prova definitiva foi encontrada. Outros acreditam que um ataque de tribos rivais pode ter exterminado os moradores. No entanto, a ausência de corpos enfraquece essa teoria.
Há ainda quem defenda que doenças, fome ou condições extremas obrigaram os colonos a abandonar a região. Talvez tenham tentado migrar para outro local e morrido durante a jornada. Mas, novamente, não existem evidências conclusivas. E como acontece com todo grande mistério, surgiram teorias ainda mais estranhas. Algumas pessoas acreditam em algo desconhecido. Outras falam de fenômenos sobrenaturais, portais, maldições, desaparecimentos inexplicáveis. Nos últimos anos, arqueólogos realizaram novas escavações. Fragmentos de cerâmica e ferramentas foram encontrados em diferentes locais. Algumas descobertas sugerem que parte dos colonos realmente pode ter sobrevivido após abandonar Roanoke. Mas ainda não existe uma resposta definitiva. Mais de 4 séculos se passaram. Mesmo assim, o destino daqueles 115 homens, mulheres e crianças continua envolto em sombras. Imagine viver em uma comunidade inteira e desaparecer sem deixar rastros, sem cartas, sem registros, apenas uma palavra gravada na madeira, uma única pista que atravessou os séculos. Talvez os moradores de Roanoke tenham encontrado um novo lar. Talvez tenham enfrentado um destino trágico. Ou talvez a verdade tenha sido perdida para sempre. E é justamente isso que torna esse caso tão fascinante. Porque às vezes, os maiores mistérios são aqueles que aconteceram diante dos olhos da história e nunca foram explicados. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha que aconteceu com os habitantes de Roanoke? Deixe sua teoria nos comentários. Curta este vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal para não perder os próximos mistérios, porque a próxima história pode ser ainda mais perturbadora.